Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar. Para no vídeo de hoje nós fazermos um vídeo a respeito das expectativas que nós temos para um dos times da NBA para a temporada 23-24 que ainda vai começar. No vídeo de hoje vamos falar a respeito do Houston Rockets, algumas das mudanças pelos quais o time passou durante essa off-season, ainda tende a passar, o que se espera dessa equipe, o que eu exatamente acabo esperando e mais do que isso. Eles vão finalmente evoluir nessa temporada 23-24, é disso que nós vamos conversar no vídeo de hoje, mas antes da gente começar, a meta de 10 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, não custa nada, vai ajudar muito a gente para a gente desbloquear o nosso próximo vídeo. Comenta também aqui embaixo qual a próxima franquia que você quer que nós falemos a respeito e também conheça aqui embaixo os nossos outros canais do Cesta de Trade, onde a gente indica para vocês palpites de basquete para vocês serem bem lucrativos com o mercado esportivo, foco em NBA e também o Resenha Futebol aqui embaixo se você gosta de camisas de time. Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho, bora falar de Houston Rockets. Bom pessoal, eu separei aqui alguns tópicos pelos quais fazem acreditar que o Houston Rockets tende a ter uma temporada melhor. Mas a gente precisa começar com o principal deles, a troca de treinador. Agora, Ime Udoka, que há 2 anos atrás foi vice-campeão da NBA comandando o Boston Celtics. Ano passado, acabou não comandando nenhuma equipe por conta de uma polêmica extra-quadra que acabou deixando ele afastado das atividades e agora ele está de volta querendo provar que ele não conseguiu aqueles excelentes resultados, simplesmente porque tinha um ótimo time em suas mãos e mais do que isso, para fazer um trabalho que eu considero até diferente daquilo que foi feito em Boston. Dessa vez ele vai ter a obrigação de evoluir jovens, de mudar completamente a mentalidade desses jovens que, ao meu ver, é bem limitada em relação a basquete, mas ainda assim são jovens com potencial, pelos quais nas mãos de Udoka podem evoluir. Então, praticamente, ele vai ter 3 missões sob o comando do Houston Rockets para essa temporada. A primeira coisa é melhorar o setor defensivo dessa equipe. A equipe do Houston Rockets foi um dos piores offensive ratings da NBA nos últimos anos, que é basicamente o cálculo por 100 posses de bola, quantos pontos eles acabam sofrendo. Eles simplesmente foram terríveis. Outra coisa que ele precisa e deve melhorar é o trabalho coletivo ofensivo desses jogadores. Como eu disse, eles têm talento, mas eles têm uma dificuldade muito grande de trabalhar como uma unidade e mais do que isso, a gente vê alguns jogadores, principalmente como o Jalen Green, que a gente já vai falar a respeito dele, acabando que tomando as próprias decisões, criando os próprios arremessos, o que acaba tornando o time pouco fluido. Era um dos times com menos assistências por jogo também em toda a NBA. E por fim, tornar eles de fato competitivo. Praticamente unindo esses 2 fatores e consequentemente fazendo com que o time minimamente sonhe com play-in ou dê os primeiros passos para um futuro de daqui 2-3 anos mais promissor. O Ime Udoka é muito reconhecido por isso. Ele, quando comandou o Boston Celtics, eles foram a melhor defensive rating da NBA, né, que é o número de pontos que você sofre por 100 posses de bola, enquanto que o Houston Rockets, nesses últimos anos, repito, foi um dos piores nesse quesito. Então é urgente a chegada de Ime Udoka e que ele implemente aquilo que ele conseguiu fazer no Boston Celtics, agora comandando Jalen Green, Sengun, Porter Jr. e também 2 jogadores que acabam de chegar e que nós também vamos falar deles, Fred VanVleet e Dillon Brooks. Principalmente, além, é claro, né, de jovens do draft que chegaram nessa temporada. Vamos começar aqui falando a respeito do Fred VanVleet, ele que vai dar um pouco mais de organização para essa equipe, mas mais do que isso, tende a melhorar o quesito bolas de 3 dessa equipe também. O Houston Rockets foi simplesmente a pior eficiência em bolas triplas na temporada regular da temporada passada e o segundo time com menos bolas de 3 por jogo em toda a liga. Fred VanVleet é um arremessador nato e por mais que ele tenha muito volume, ele também é muito eficiente. Outra coisa que eu também acabei de citar para vocês é o fato da equipe do Houston Rockets ter poucas assistências por jogo e o Ime Udoka precisar melhorar isso, tornar esse time mais coletivo. O Fred VanVleet pode ajudar isso, porque eu considero ele um passador. Na verdade, assim, nem um passador melhor, mas de fato ele é um armador. Nos últimos anos, o Porter Jr. acabou sendo o armador titular do Houston Rockets e basicamente tentaram transformar ele em um jogador que talvez ele não fosse para ser um atleta que também pode evoluir agora que ele deve voltar para sua função, apesar dele ter menos minutos de jogo. O Fred VanVleet também pode ajudar nessa questão defensiva, no qual o Houston precisa, e o Udoka pode fazer o time melhorar. O Fred VanVleet é um bom defensor ali, né, um armador que pressiona bastante o lado da bola, jogou ali anos no Toronto Raptors, que é um time que sabe fazer bastante pressão no lado da posse, e consequentemente ele pode ser uma espécie ali, né, de Marcus Smart para essa equipe, como ele foi nos tempos de Boston Celtics. Por falar em Marcus Smart, jogador que foi
do Boston para o Memphis Grizzlies, envolvido também aí, né, não necessariamente numa troca, mas ele acabou ocupando o espaço de um jogador que saiu do Memphis em busca de mais protagonismo ofensivo. Estamos falando de Dillon Brooks. Bom, eu não acredito que ele vá ter esse protagonismo ofensivo que ele gostaria de ter nos tempos de Memphis Grizzlies, mas pode ser que ele tenha um pouco mais. Mas acima de tudo, ele é um jogador que pode contribuir muito para essa equipe. O Dillon Brooks, eu acho que ele tá ali num limbo entre jogadores supervalorizados, porque de fato a mídia que ele traz para ele mesmo acaba dando muito mais nome para ele do que ele deveria ter, mas ao mesmo tempo muito hate. Então eu acho que nem 8 nem 80. O Dillon Brooks é um jogador interessante. Pode e deve contribuir muito para essa equipe do Houston Rockets, com experiência, mais do que isso também com a sua capacidade de defender. É um dos bons defensores que nós temos na liga, com totais condições de estar ali, né, num second ou um 13 ali, né, de Defensive Players of the Year, na escalação ideal, né, dos jogadores defensivos do ano. Mas de toda forma, eu acho que desde que ele feche a boca, ele tem muito a contribuir com esses jovens. E mais do que isso, mostrar que ele aprendeu com seus erros e não provocar nada mais, nada menos do que o King James. Outra coisa que a gente também pode ter de esperanças é que o Dillon Brooks, ele costuma jogar bem na temporada regular, ele foi péssimo na pós-temporada, mas como eu acho que nem é um ambiente no qual o Houston Rockets deva frequentar, eu acho que tudo bem, a contratação dele, não vou discutir valores, questão de contrato, porque eu gosto de falar basquete ali dentro das quadras. Então, bora falar aqui a respeito de Jalen Green, para muitos a principal peça desse Houston Rockets, já que é a grande esperança do Houston dar um salto de qualidade, porque de fato é o jogador com o teto mais alto desse elenco e quem pode alcançar voos mais altos. Jalen Green se mostrou ser um pontuador nato nos últimos anos, mas eu sinceramente ainda acho ele um pouco mais peladeiro do que muitas pessoas acham. Eu tenho uma visão muito de apostador, já que é com isso que eu trabalho, é com isso que eu faço a minha vida. Então, eu vejo que as pessoas se empolgam mais do que deveriam com o Jalen Green, porque o meu público, a galera que me acompanha, investe muito nele. Repito, ele é um pontuador nato, e trabalhar com seu over em pontos costuma ser bem interessante, porém, eu acho que ele deve ser um jogador completamente diferente agora. Ele tem que entender como se funciona uma equipe. E o Houston Rockets precisa evoluir, assim como o Jalen Green também precisa ser ainda melhor. Coletivamente, individualmente, eu acho que se ele manter um bom nível aí do que ele jogou nos últimos anos já é ótimo, mas ainda assim, ele tem muito a aprender. E vamos partir aqui agora para Alperen Sengun, outro jogador que eu acredito que vai ser titular. Na verdade, eu tenho praticamente certeza que vai ser titular, porque esse sim é o jovem do Houston Rockets pelo qual eu me apaixonei. Porter Jr., Jalen Green? Não. Sengun para mim é o cara, ele é o pivô mais diferente que nós temos dentre os jovens. Para muitos, ele se assemelha muito com Nikola Jokic ou então Sabonis, por exemplo, porque ele é um pivô que sabe trabalhar muito bem a bola, é um pivô que tem um bom passe, e isso pode contribuir bastante para uma coordenação melhor de um ataque ofensivo, que é aquilo que, repito, o Houston Rockets busca. Com o Sengun sendo um pouquinho mais explorado, e mais do que isso, ele é um tipo de pivô que eu considero bem novo para a carreira que o Udoka tem, no sentido de que ele ainda não sabe como trabalhar com pivô desse jeito. Eu acho que ele pode oferecer muitas possibilidades para os seus colegas, para o Houston e para o próprio treinador. Tô curioso para ver como é que vai ser o funcionamento. Muitos jogadores da NBA, jogadores de elite, já disseram: o Houston Rockets precisa funcionar no entorno de Sengun e não de Jalen Green. E eu vou dizer para vocês, eu tava quase que concordando isso até o Houston Rockets mudar completamente. E vamos ver o que vai ser dos próximos capítulos. E agora, para finalizar, eu vou dar aqui alguns pontos que eu diria que são negativos em relação a essas mudanças, não necessariamente negativas, mas, por exemplo, vamos falar de Porter Jr., jogador draftado pelo Cleveland Cavaliers, que teve algumas ótimas atuações quando foi transferido para o Houston Rockets. Muitos triplos-duplos ali, números incríveis, mas é um jogador que tentaram forçar ele a ser, repito, quem ele não é. Tentaram tornar ele o armador titular dessa franquia, e eu acho que ele fracassou. Agora, podendo voltar para sua função, por mais que ele perca minutos, com a chegada ali, né, de Fred VanVleet, principalmente, eu acredito que o Porter Jr. tende a ter uma temporada ali de tudo ou nada. Ele vai tentar provar se agora, dentro da sua posição correta, ele vai ser o jogador que se espera dele, ou principalmente dar sinais disso, ou se ele simplesmente vai sucumbir e se tornar uma das poucas peças de troca que o Houston Rockets, na minha visão, vão ter daqui pra frente, porque é jovem, dá pra corrigir muitas coisas, mas talvez eles precisem se livrar dele, porque eu acho que com Dillon Brooks, VanVleet, Jalen Green e Sengun só vai sobrar uma vaga ali na qual ele não pode ocupar dentro desse time titular. E agora o meu prognóstico a respeito da temporada de Houston Rockets. Eu diria que era um time aí com totais condições de se classificar para um play-in. Porém, o grande problema deles é a conferência na qual eles fazem parte.
Para quem não sabe, o Houston Rockets faz parte da Conferência Oeste. Eu acredito que o Oeste está muito feroz. Se eles conseguirem uma vaga no play-in, vai ser de grande valia. Eu não acredito que isso vai acontecer. Se eu pudesse colocar as minhas fichas, eu não colocaria que eles se classificariam. Mas se eles forem para o torneio play-in, eu não ficaria surpreso. Esse é o meu ponto. Eu acho que é um time que estagnou muito nos últimos 2 anos, eles não evoluíram de uma temporada para outra, e por mais que hoje eles sejam muito melhores do que eles foram na temporada passada, eu acho que eles ainda têm um caminho muito longo para fazer, para chegar a ser um time ali, né, de constância em um torneio de playoffs direto, por exemplo. Acredito que o play-in é uma realidade muito maior para esse, e quem sabe até para um próximo ano, pelo menos até que uma grande estrela chegue na franquia. Vão ser mais competitivos? Vão, mais longe de ser o suficiente de agradar a imensa torcida do Houston Rockets, que se acostumou muito mal nos tempos de James Harden a estar sempre ali, né, batendo jogos grandes nos playoffs. Eles vão precisar de ainda mais paciência, mas eu diria que esse tempo em que eles precisavam ser pacientes foi cortado em pelo menos na metade. Expectativa muito grande, principalmente para ver o que será do Jalen Green e do Alperen Sengun. Eu preciso ver esses jogos jogando ao lado de jogadores mais experientes e um time, coletivamente falando, eu repito. Diz aí nos comentários o que você espera do Houston Rockets para essa temporada 23-24. Se alguma novidade aparecer por conta da transformação, da melhora ou piora desse elenco, a gente vai fazer um vídeo aqui para vocês, mas eu quero saber, vocês acham que esse ano veremos o Houston Rockets uma pós-temporada? Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like que eu espero que vocês tenham deixado. Muito obrigado e falou!